Olá, pessoal. Então, agora que a gente viu a filosofia desses testes de convergência, e viu o primeiro teste simples, que é o teste da cauda, vamos ver um teste mais interessante, que é a seguinte ideia. Vamos considerar uma série numérica. Lembra que a pergunta agora não é para onde ela converge, mas se converge ou não. Então, vamos tentar comparar ela com uma série conhecida, que é chamado teste da comparação. Em que condições eu posso fazer isso? Tá? Então, esses testes de convergência tem isso que é bem importante, que eu sempre insisto com vocês, não sair aplicando as coisas, né? Você tem que ver as hipóteses onde as coisas podem ser aplicadas. Os testes também são assim, você tem que ver, cada teste se aplica numa situação, então é importante você ficar atento. O teste da comparação, por exemplo, eu estou considerando séries dessa maneira, com esse módulo, para deixar bem claro que essa comparação a gente só vai conseguir fazer para parcelas que não têm sinal. Tá? Então esse módulo é só para deixar isso bem claro. O que acontece quando as parcelas não têm sinal? Você não vai ter cancelamento. Né? O que você vai ter? À medida que você for fazendo as somas parciais, você vai somando as parcelas, e se elas não têm sinal, elas vão crescendo. Certo? No máximo fica igual. Ela não decresce. Tá? Isso acontece se as parcelas não têm sinal. Tudo que eu vou falar aqui para parcelas positivas se aplica analogamente para as parcelas, se as parcelas são todas negativas. O importante aqui não é que ela é positiva, o importante é que não mude de sinal. Pode ser sempre positiva ou sempre negativa. Beleza? Vou falar só para. Tudo que eu falar para parcelas sempre positivas vale analogamente para parcelas sempre negativas. Se as parcelas são sempre positivas, o que acontece interessante é que as somas parciais não oscilam, né? Não tem cancelamento nessa soma. Vai sempre crescendo. Tipo um crediário mesmo. Você vai devendo sempre cada vez mais. Beleza? E aí, quando isso acontece, acontece uma coisa muito bacana com as somas parciais. A gente já comentou isso lá em sequências, mas lá a gente usou pouco. Agora que a gente vai começar a usar. Então, as somas parciais, se elas são crescentes, fica mais fácil de analisar. Porque o que acontece com uma sequência crescente? Né? A gente quer saber se essa série converge ou não, a gente quer saber o limite dessas somas parciais. O que acontece? O limite das somas parciais. Quando elas são crescentes, como é o caso aqui de parcelas positivas, só tem duas possibilidades, né? Se você está lá na sua reta, está olhando para as somas parciais, primeira soma parcial, segunda. Pode ter parcela zero também, então a soma parcial pode ficar na mesma, mas ela não pode voltar, né? Então o que acontece nesse caso? Nesse caso, uma sequência crescente, ela só tem duas possibilidades para o limite. Ou ela vai para o infinito, ou não vai. Se não for, é porque tem um certo valor do qual ela não passa. Vou chamar de L. Somas parciais não passam daqui. E se elas não passam daí, e são crescentes, qual a única coisa que pode acontecer? Uma sequência que cresce e não passa de um certo valor, ela tem que ir para algum lugar. Ou seja, tem que existir o limite. Esse limite não precisa ser esse valor L, pode ser um valor menor. Mas eu sei que existe. Beleza? Então, analisar se uma sequência crescente converge ou não é muito simples. Basta ver se ela é limitada. Isso aqui que a gente chama de sequência limitada.
Se ela for limitada, ela vai para algum lugar, por mais que eu não saiba para onde. Esse limite com certeza vai ser menor do que esse valor. Pode ser igual, mas em geral é menor. E se ela não for limitada, ela vai para o infinito. Então uma sequência crescente só tem duas possibilidades. Essa ou essa. Então sequências crescentes são muito mais fáceis de analisar do que sequências que podem mudar de sinal. Pega, por exemplo, a gente viu a série alternada, né? Série alternada, as parcelas mudam de sinal, né? Então, o que acontece com as somas parciais da série alternada? São limitadas, fica entre 0 e 1. Só que não vai para lugar nenhum, né? Só que se as somas não mudam, se as parcelas não mudam de sinal, a soma não vai poder ficar oscilando igual da sequência alternada. Ela vai ter que ir crescendo. E se for limitada, tem que ir para algum lugar. Beleza? Então esse critério aqui, na verdade é um critério de sequências, vai ser muito aplicado para séries de parcelas positivas, ou parcelas sem sinal. Tá? Praticamente 99% dos nossos critérios de convergência vão ser baseados nessa ideia. Ou seja, 99% das séries que a gente vai analisar, no fundo vai acabar caindo no caso de séries de parcelas sem sinal. Beleza? Então esse teste aqui ele é bem importante. Então vamos falar um pouco mais do teste. Estou só preparando o teste. Né? O fato que ele se aplica só para parcelas positivas e mostrando que para parcelas positivas analisar se a série converge ou não é mais simples. Não precisa saber para onde as somas parciais vão. Basta saber se as somas parciais são limitadas ou não. Beleza? Quando uma série de parcelas positivas converge, ou seja, se as somas parciais são limitadas, a gente abrevia isso escrevendo assim. Ó. A gente escreve que a série é finita. O que a gente quer dizer com isso é isso aqui. Quando a gente escreve que a série é finita, na verdade a gente está querendo dizer que as somas parciais são limitadas. Tá? E quando a gente diz que uma série de termos positivos é infinita, quando é que isso acontece? Quando as somas parciais não são limitadas. Então, para descobrir se uma série converge, uma série de parcelas sem sinal converge ou não, basta saber se ela é finita ou não, ou seja, se as somas parciais são limitadas ou não. Beleza? E na verdade a gente está fazendo isso para a série, mas na verdade pelo teste da cauda, basta analisar se a cauda é finita ou não. Tá? Então como é que funciona o teste da comparação? Aí é o primeiro teste bacana. É o seguinte, me permite comparar uma série conhecida com uma série desconhecida, esse teste. E como é que eu comparo? Eu comparo a partir de desigualdades. Então pega aqui duas séries, que eu sei comparar as parcelas com desigualdades. Então eu consigo comparar as séries, certo? Vale a mesma desigualdade. Beleza? E aí, o que eu posso concluir dessa desigualdade? O teste da comparação diz o seguinte. É bem intuitiva. Se eu tenho essa desigualdade e sei que vamos dizer que essa série de baixo é a série que eu conheço e sei que ela diverge. Se essa de baixo diverge, o que eu posso concluir da de cima? Ora, se isso aqui diverge é porque essas somas parciais vão para infinito. Então essas somas parciais vão ter que ir para infinito também por causa dessa desigualdade. Beleza? E se a série que eu conheço é a de cima e eu sei que ela converge, ou seja, que ela é finita. Então quer dizer que essas somas parciais são limitadas, né? E por conta dessa desigualdade, as somas parciais dessa vão ter que ser limitadas também. E a gente acabou de ver, né, que somas parciais limitadas fazem a minha série
convergir. Beleza? Então, para comparar duas séries, basta comparar as parcelas. Percebe que aqui eu não preciso olhar para as somas parciais, eu preciso olhar para as parcelas. Tá? E aqui, só para dizer que essa desigualdade das parcelas não precisa valer sempre. Basta valer a partir de algum momento. Beleza? Então esse teste é bem bacana, mas lembra do se. Para você aplicar ele, você tem que conhecer as parcelas e conhecer essa desigualdade entre as parcelas. E também, se você quer mostrar que uma série diverge com ele, você tem que botar uma série que diverge embaixo. Percebe que aqui é importante. Se eu tenho duas séries assim que eu comparo e a de cima diverge, a de baixo eu posso concluir o quê? Nada. Para usar o teste da comparação e obter uma série que diverge, eu tenho que botar uma que diverge, que eu sei que diverge embaixo. Analogamente para a convergência, se eu quero usar o teste da comparação e para mostrar que uma série converge, eu tenho que botar uma que converge em cima. Se eu tenho uma série que eu conheço, que converge, que eu consigo comparar e botar lá embaixo, isso não me diz nada da série que está aqui. Beleza? Tudo bem intuitivo. E aí a questão é como você consegue essa desigualdade. Aí vai depender das séries. Você vai ter que conhecer bem as séries, mas o bacana é que você vai ter que olhar só para as parcelas da série. Beleza? Então aqui eu fiz a demonstração dela verbal, né? A partir dessa desigualdade, você consegue uma desigualdade para as somas parciais que vai te dar o que você precisa, né? O grande pulo do gato aqui é esse último item. Para saber que essa de baixo converge, basta saber que essa é limitada, porque uma vez que essa é limitada, as somas parciais dessas são limitadas, né? Só se é limitada não garante que converge, mas a gente está falando de série de parcelas positivas. Então, se as parcelas são positivas, as somas parciais vão ser crescentes. E se elas são crescentes e limitadas, a gente sabe que converge. Beleza? Por exemplo, vamos olhar para uma série nova. Tem uma série nova aqui, bacana, que não é mais harmônica, é a 2 harmônica. 2 harmônica é simplesmente porque em vez de 1 sobre n, você põe 1 sobre n ao quadrado. Beleza? Então percebe que essa série aqui, ela tem menos parcelas do que a 1 sobre n. Você pode pensar, mas 1 sobre n ao quadrado aparece aqui dentro, né? De fato, aparece. Só que você tem menos parcelas aqui, né? Beleza? Essa a gente sabe que diverge. Posso usar o teste da comparação para concluir, então, que essa diverge? Não. Para concluir que alguma série diverge, eu teria que botar uma que diverge aqui, né? Então, apesar dela se parecer com a harmônica, não é com a harmônica que eu vou comparar. A ideia é usar essa daqui, essa telescópica que a gente viu, né? E percebe que se eu fizer a conta aqui da n ao quadrado menos n, né, que é um número menor do que n ao quadrado, logo se eu dividir, a divisão fica maior. Tá? Então essa série que a gente conhece, eu consigo botar em cima das parcelas da 2 harmônica. Então veja que eu estou analisando só as parcelas, não estou analisando soma parcial. E aí, se eu tenho essa desigualdade das parcelas, tem que tomar cuidado só que não vale para n igual a 1, né, porque isso aqui zera, mas isso aqui vale de 2 em diante. Beleza? Então eu posso comparar as séries. E essa, a gente viu que é telescópica. E a gente analisou as somas parciais e viu que converge, né? Então o que eu posso dizer pelo teste da cauda e teste da comparação? Que a 2 harmônica converge. Beleza? Então ó, já temos uma série nova que a gente não tinha antes. Então percebe como é delicado isso da harmônica, né? 1 sobre n diverge, mas 1 sobre n ao quadrado já converge. Aí você me pergunta, mas para onde converge?
rapaz, ainda bem que a gente desistiu de saber para onde converge, porque é muito mais complicado mostrar para onde converge. Tem um argumento que usa coisas bem mais avançadas, que mostra que isso aqui converge, eu não me lembro exatamente, mas alguma coisa para π ao quadrado sobre 6. Olha só, se a gente ficasse focado nisso, não, eu quero saber para onde converge, a gente ia demorar muito. Então a gente não quer saber para onde converge. A gente quer só saber se converge ou não. E aí é bem mais simples, a gente compara com uma conhecida. Só lembrar que aquela... Mas aí que tá, mas da onde você tirou essa conhecida? Bom, eu tirei da minha experiência. A gente viu as telescópicas, nas telescópicas apareceu essa daqui, que a gente analisou por somas parciais, e eu saquei que tem um n ao quadrado aqui, né, que se parece com esse. Mas só falar que se parece também não adianta. Você tem que estabelecer uma relação, tem que mostrar que se parece, tem que estabelecer uma desigualdade. Beleza? E tem que ser a desigualdade no lugar certo, né? Não adianta comparar com uma que você conhece, mas botá-la no lugar errado. Beleza? Então é bem intuitivo esse teste da comparação, né? A ideia é que se você põe uma que diverge embaixo, ela empurra essa daqui para divergir. E se você põe uma que converge em cima, ela empurra essa de baixo para convergir. Tá? Sendo que esse argumento só vale para parcelas positivas. Deixa eu ver se eu faço mais um exemplo aqui de comparação. Vou fazer mais um. Vou pegar esse aqui. Tá? Raiz de n aí embaixo. Se eu quiser escrever como potência, seria n elevado a meio, né? Em vez de n elevado ao quadrado. Beleza? Essa aqui não é muita surpresa, que essa é chamada meio harmônica. E a pergunta é, ela converge ou diverge? Bom, se parece com a harmônica, né? E nesse caso vai dar para comparar com a harmônica, se você pensar bem, essa aqui tem mais termos do que a harmônica, né? Você pegar os quadrados, a harmônica vai estar aqui dentro. Como é que você faz isso rigorosamente? Ó, percebe que quem é maior? N ou raiz de N? Raiz de N, né? E aí, já que raiz de N é menor, quando eu faço 1 sobre, a divisão pelo número maior fica menor. Certo? Então, estou comparando parcelas, logo eu consigo comparar séries. Essa aqui de baixo eu conheço. Sei que diverge. Logo, essa aqui diverge também, pelo teste da comparação. Beleza? E por que eu posso usar o teste da comparação? Porque as minhas parcelas são todas sem sinal. Então a gente sabe agora mais uma outra série que diverge, que é meio harmônica. Beleza? Na lista de exercícios tem mais séries para vocês usarem o teste da comparação. E aí percebe que exige uma certa experiência, né? Ó, isso aqui se parece com a harmônica, vou comparar com a harmônica.
Deu certo. Agora, esse aqui se parece com a harmônica. Se você tenta comparar com a harmônica, não dá certo. Tem que comparar com outra. Então, a grande questão do teste da comparação é o se. É a questão de todos os testes, né? É você saber com quem você vai comparar. Beleza? Deixa eu ver se eu tenho mais um exemplo. Vou fazer mais um exemplo. Pode ser legal. Deixa eu ver. Acho que esse é legal. E é legal, como eu sempre falo, né? Vocês fabricarem seus próprios exemplos também. Beleza? Ó, vou fazer esse aqui. E aí? Isso aqui converge ou diverge? Percebe que, de novo, eu não estou perguntando para onde converge. Portanto, se converge ou diverge. E aí você olha assim, isso aqui se parece, né? Parece com a 2 harmônica, parece com o quê? Então, como é que você raciocina aqui? A ideia é o seguinte: a ideia é pensar no teste da cauda. O teste da cauda diz que a gente, para entender essa série, a gente pode pensar nas parcelas. Se a pergunta é se converge ou não, eu posso pensar para n grande. Para n grande, isso aqui se parece com o quê? Quem é que domina a parada aqui para n grande? Ó, aqui embaixo é o n ao quadrado, aqui em cima é o n, então para n grande isso aqui parece 1 sobre n, né? Opa! Então se parece mesmo com 1 sobre n, então a série disso deve divergir, né? E aí, isso aqui é um argumento? Não é um argumento. Isso aqui é uma ideia, isso aqui é uma intuição. A gente tem que fazer esse argumento ficar rigoroso. Pode ser que alguma coisa tenha falhado nessa intuição. Então, como é que a gente torna rigoroso essa ideia que essas parcelas se parecem com as parcelas da harmônica? É assim, ó, pega as parcelas, tem algumas maneiras de tornar isso rigoroso. Eu vou fazer essa aqui, por exemplo. Eu quero tentar comparar, então a ideia é fazer assim. É tentar obter alguma desigualdade entre essas parcelas. É isso que eu preciso. Beleza? O teste da comparação exige isso, né? Essa desigualdade. Só que nem sempre essa desigualdade é fácil de obter. No exemplo anterior foi fácil, né? Sabe que a raiz de n é menor do que n. Nem sempre é. Mas aí tem uma ferramenta que pode ajudar a gente. Limite. Por causa da seguinte coisa. Como é que eu posso usar limite para estabelecer uma desigualdade entre esses caras? Eu percebo que eles são parecidos, né? Essa foi minha intuição. Então vamos tentar tornar essa intuição deles serem parecidos mais rigorosa. Uma maneira de fazer isso usando limites é assim, ó, pega esse, divide por esse. Então se eles são parecidos, esse limite vai dar quanto?
Aqui, ó, como é que a gente calcula esse limite? Vamos primeiro, joga o n lá para cima, né? Fica n ao quadrado. Beleza? Aqui, como é que calcula esse limite? Bom, quem é bobo usa L'Hopital. Quem não é, põe o n ao quadrado em evidência, em cima e embaixo, que é o maior termo, né? Então aqui fica 1 mais 2 sobre n. Sobre n ao quadrado. Esses caras cancelam, isso aqui vai para 1. Então essa ideia que esse cara é parecido com esse pode ser formalizada assim: se eu divido, no limite isso vai para 1. Então se no limite isso vai para 1, isso quer dizer que para n cada vez mais próximo, isso fica cada vez mais próximo de 1. Se fica cada vez mais próximo de 1, é porque... Então vamos desenhar isso aqui. Então essa divisão está cada vez mais próximo de 1, né? Então se fica cada vez mais próximo de 1, em algum momento fica entre, digamos, meio e 3 meios. 0,5 e 1,5. Que momento? Sei lá, algum momento. Então, existe um K, então que para n maior do que K isso aqui acontece. Certo? Isso é a mesma coisa dizer que o limite é 1, né? Eu posso tornar ele cada vez mais próximo do 1, só pegando termos cada vez maiores. Beleza? Então isso aqui é bem geométrico. E o bacana aqui disso aqui, eu consigo tirar uma desigualdade. Qual desigualdade? A que eu quiser. Eu posso... Daqui eu posso tirar que esse cara é menor do que 3 meios vezes 1 sobre n. Para todo n? Não. Para n maior do que um certo k. Tá? Mas isso aqui é tudo que o teste da comparação exige. Eu só tenho que tomar cuidado, porque essa aqui é a desigualdade que eu queria. Vamos ver. Comparei esse com esse. Tá? Logo, o que eu posso dizer das séries? A série disso é menor que a série disso. Em 3 meios aí. A gente viu lá em operações com séries que multiplicar uma série por uma constante não afeta a convergência ou a divergência. Né? E o que a gente sabe da série de 1 sobre n? A gente sabe que diverge. Aqui eu estou botando 1, mas na verdade é k. Eu só sei essa desigualdade a partir de um certo k. Beleza? A gente sabe que a série harmônica... Então, estou comparando com uma que eu conheço, né? Essa eu sei que diverge. O que eu posso concluir dessa? Com o teste da comparação. Nada. Né? Se essa aqui diverge, eu não sei nada da de baixo. Teste da comparação, para concluir que uma diverge, que é a intuição que eu tenho, quero mostrar que essa diverge, eu tenho que conseguir uma que diverge e botar ela embaixo. Se eu botar uma que diverge em cima, essa comparação não se aplica. Tá? Então, na verdade, isso mostra que eu escolhi aqui a desigualdade errada. Na verdade, a desigualdade que eu preciso aqui
para chegar à conclusão que diverge, é a desigualdade de baixo. Então, se eu tenho isso, posso botar meio de 1 sobre n aqui. Tá? Isso permite eu botar meio da série harmônica aqui. E, de novo, a gente viu que operações com séries, multiplicar a série harmônica por meio não muda a divergência dela. Tá? E agora sim, posso usar o teste da comparação. Para concluir que essa diverge. Beleza? Então percebe que você tem que ser cuidadoso com essas desigualdades. É o grande... Nem sempre é fácil obter essa desigualdade, e uma ferramenta, esse exemplo é bacana porque mostra que uma ferramenta poderosa para a gente obter desigualdades é limite. Então esse é um uso bom de limites. Né? Porque se o limite de um quociente vai para um certo valor, é porque esse quociente está próximo desse valor. Né? Então percebe também que nossa intuição inicial foi essa, né? Pensar com o teste da cauda. Pensar para n grande. Tá? N grande, isso aqui se parece com a harmônica. Então vamos tentar comparar com a harmônica. Mas só fazer isso aqui não adianta nada, não vale nada. Tem que transformar essa intuição de comparar com a harmônica em algo rigoroso. Tem que transformar numa desigualdade. Foi essa desigualdade aqui. E essa desigualdade não é nada imediata. Né? Como é que a gente obteve essa desigualdade? Usando limites. Beleza? É claro que vocês não precisam fazer isso, tudo que eu fiz aqui. À medida que vocês forem desenvolvendo a intuição de vocês com séries, vocês vão, numa situação dessa, vocês vão já saber que essa desigualdade aqui não vai ser útil. Então, vocês já podem ir direto para a desigualdade que vai te dar a conclusão que você quer. Que é essa aqui. Beleza? Então isso aqui é massa porque mostra que limites de sequências são uma boa ferramenta para conseguir desigualdade. E aquilo que eu sempre falo, né? No cálculo 1, vocês mexem pouco com desigualdade. Porque você consegue fazer as contas, calcular os limites, saber exatamente como eles são. Aqui no cálculo 2, os limites são mais cabulosos. Esses limites aqui de somas, essas somas infinitas, são mais difíceis de saber para onde elas vão. Tanto que a gente mudou a pergunta, né? Eu não quero saber se elas vão, aonde elas vão, quero saber se elas vão ou não. Esse aqui a gente viu que não vai, né? Diverge. Então nem adianta colocar em computador nem nada. Beleza? Né? Mas percebe que para começar tem que ter essa intuição, né? Com quem eu vou comparar? Com essa. Como é que eu comparo? Assim. Tá? Em alguns livros vocês vão ver que isso aqui é chamado, um raciocínio assim, é chamado de teste da comparação no limite. Mas eu não quero mais um teste, não. Eu quero que vocês saibam usar o teste da comparação e, se for necessário, saibam usar desigualdades para calcular limites. Perdão, vocês saibam usar limites para obter as desigualdades que você precisa. Beleza? E olha só, essa série aqui, agora sim a gente consegue começar a inventar um monte de exemplo de série. Eu sugiro que vocês façam o mesmo. Inventem seus exemplos de séries. Essa aqui é uma série totalmente diferente das outras que a gente tinha visto, né? É sabendo lidar com séries assim que a gente vai poder lidar com séries de potências, as que vão aparecer nas soluções GDO. Então percebe que a gente começou semana passada com poucas famílias de séries e só esse teste da cauda e da comparação agora já tem muito mais séries que a gente sabe se converge ou não, mas percebe que foi importante aí a gente mudar a pergunta. A gente mudou a pergunta, a gente não quer mais saber para onde elas vão. A
gente quer saber se vão ou não. A gente mudou essa pergunta porque basicamente é essa pergunta que a gente tem que responder para saber o domínio de uma série de potências. E saber o domínio de uma série de potências, saber o domínio de uma função, é a primeira coisa que você precisa, né, para trabalhar com essa função. E a gente quer trabalhar com essas funções para resolver a DO. A gente vai fazer isso em breve. Beleza? Antes, a gente vai ver mais alguns testes de convergência a seguir.